Shalom, amados, um bom dia a todos, que a graça do nosso eterno Deus esteja com todos nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026 e vamos a uma reflexão. A inconstância do ser humano diante de Deus. A inconstância do ser humano diante de Deus é um tema teológico e existencial profundo, caracterizado pela oscilação entre a fé, a dúvida, a obediência, a desobediência e o entusiasmo fervoroso seguido pela apatia espiritual. Ela reflete a fragilidade da natureza humana em contraste com a imutabilidade e fidelidade divina. O primeiro ponto dessa reflexão e a explicação estruturada sobre este fenômeno é que a inconstância espiritual é frequentemente descrita como ter um ânimo. E em Tiago, no capítulo 1, versículo 8, o significado é uma pessoa de mente dividida e que varia de acordo com as circunstâncias e boas emoções. Começar bem na fé, mas desanimar facilmente com os obstáculos, e que muitas vezes a inconstância traz consigo uma sensação de batalha espiritual e um afastamento. A inconstância faz com que a relação com Deus depende do humor do dia e não da fé firme. E o segundo ponto é a inconstância não é apenas falta de vontade, mas uma mistura de fraqueza humana, influências externas e falta de priorização espiritual. Pessoas inconstantes tendem a lidar com o mal, uma imperversibilidade, deixando-se abater por queda ou dificuldades, esquecendo-se das promessas de Deus, negligenciar a oração e a leitura da Bíblia. Isso torna-se a fé instável. A luta interna entre os desejos da carne e a vontade de Deus, com o que está descrito em Romanos no capítulo 7, que gera a instabilidade. Más companhia ou um ambiente que não cultiva a fé e produz a inconstância. Terceiro ponto, a Bíblia adverte sobre os perigos dessa instabilidade. Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7, alerta que o ser humano inconstante não deve pensar que receberá algo do Senhor. Segundo comparado como uma onda do mar. O Antigo Testamento é repleto de exemplos da inconstância, onde o povo adorava a Deus em momento de libertação e esquecia em tempo de bonança. E o quarto ponto é o contraste entre o homem e Deus. A inconstância humana brilha negativamente quando colocada ao lado da imutabilidade de Deus. Enquanto o homem muda de opinião, promessas e atitude, Deus é fiel e é constante, mesmo quando somos infiéis a Ele. A inconstância gera uma falsa sensação e de que a aprovação de Deus depende do nosso desempenho perfeito. E, no entanto, a verdadeira fé não se baseia na nossa constância, mas na fidelidade de Deus. A inconstância leva à fraqueza. O homem, aliás, a fraqueza humana, e só um cenário onde a graça de Deus se manifesta, como está descrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2 e 9. A superação não vem de se alimentar diariamente da verdade bíblica, mas também não apenas das emoções. Cercar-se de pessoas firmes na fé ajuda a produzir a estabilidade, como descrito em Hebreus no capítulo 10, versículo 24 e 25.
Reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente é o que nos encoraja a voltar para Ele rapidamente, após uma queda, ao invés de desistir. A inconstância é uma marca de fragilidade humana, mas não precisa ser uma sentença permanente. O convite de Deus é para a firmeza na fé, construída na intimidade e na dependência diária do Espírito Santo, e que transforma o inconstante em um seguidor perseverante. Esta é uma mensagem que Deus toca no meu coração para passar para vocês. Que Deus os abençoe.